Sabe qual é o maior problema de tutoriais de teste? É que eles sempre testam aquele Hello World básico, um componente que só renderiza um texto, um componente sem lógica nenhuma. Aí acaba que você vai para o trabalho, se depara com um componente real e BUM! Tem state, tem props, ele está passando funções e você não sabe como lidar com tudo aquilo. É por isso que hoje você vai aprender a testar um componente com comportamento real. Ele recebe props, valida comportamento e responde a cliques do usuário. É por isso que no final do vídeo, finalmente você vai ter o conhecimento para testar os componentes do seu dia a dia. Bora comigo fazer uma recapitulação rápida para a gente começar. Então, na nossa aplicação de To-Do List, você já tem o React instalado e o React Testing Library funcionando. Além disso, o Jest está fazendo todo o papel de executar os nossos testes e você já testou as funções utilitárias stackComplete e formatTaskDate. E hoje a gente vai fazer aquilo que está faltando, testar um componente React. E se você lembrar bem, a gente já escolheu ele no vídeo anterior dessa série sobre testes unitários e ele é o TaskItem, que basicamente é o responsável por renderizar o nosso componente de teste. Então, é basicamente essa linha aqui que é responsável por renderizar o título, o status, permitir que a gente marque como completo ou não e chamar a função que exclui uma tarefa. Esse é o nosso componente TaskItem. Então, como você pode ver, ele recebe propriedades, ele tem validações, faz todo um checkbox, tem cliques, responde a interações do usuário e é por isso que ele é perfeito para a gente testar o nosso componente React, porque ele é um componente completo. Apesar de ser um componente simples, renderizando o título, fazendo a lógica para mostrar se esse componente, se na verdade essa tarefa ela já está completa ou não, é tudo que você precisa para exercitar esse músculo de testes unitários, para entender o que de fato importa na hora de escolher o que testar dentro de um componente. Então vamos começar. Antes da gente testar, eu quero mostrar para você o código desse componente, é claro, porque é mais importante a gente entender o que esse componente faz para então atacar os testes, porque aí sim vamos entender o comportamento dele. Começando então aqui pela declaração, nota que ele recebe uma task que é do tipo TaskItemProps. Então aqui em cima a gente está vendo nas linhas 4 a 6 o que ele recebe. Essa task, como a gente está usando o TypeScript, a gente consegue ver que ela tem um ID, um title, completed e created at. Então, basicamente, são as informações que a gente utiliza quando a gente monta uma tarefa. Título, quando foi criado, aqui se ela está completa ou pendente, e basicamente o ID dela que a gente precisa só para termos de renderização mesmo. Assim que a gente recebe essas propriedades, a gente declara uma div, então nota como essa div está encapsulando todo o componente, e aí a gente começa a fazer algumas lógicas. Essas que utilizam o completed são muito mais para fazer o estilo mudar. Então nota que aqui ele está dizendo, olha, se a tarefa for completa, adiciona uma borda verde. O que isso quer dizer? Nota que quando eu estou dando hover com o mouse aqui, até vou dar um zoom para ficar mais fácil de ver, quando eu estou fazendo hover ela está cinza, mas se eu marcar ela como completa e der um hover, olha como a borda está verde. É exatamente isso que essa linha está dizendo. E aí aqui a gente já tem o nosso custom checkbox, que ele está também tendo essa estilização para quando estiver marcado. Ele foi criado de uma maneira customizada, é por isso que ele tem mais linhas. Se a gente minimizar aqui, a gente vai ter finalmente o conteúdo da nossa tarefa. E o mais importante deles é o título. Então, se eu mudar aqui para demonstração, a gente vai ver que vai aparecer demonstração para qualquer tarefa que eu adicionar aqui, porque é um valor estático. Voltando aqui, a gente tem o nosso task title, então, renderizando o título da nossa tarefa. E nota como aqui, novamente, utilizando o completed, a gente sabe se tem que mostrar o status como completed ou pendente. E basicamente muda a cor, sendo verde ou azul, no caso dependente. E aqui a gente tem a data de criação, então deixa eu quebrar aqui para aparecer tudo na tela. A gente tem um new date no created at. É esse cara que é responsável por mostrar a data que essa tarefa foi criada. E finalmente a gente tem o botão de deleção, que ao ser clicado chama a função que a gente recebeu lá nas nossas propriedades, chamada onDelete. E aí finalmente a gente vai poder deletar a nossa tarefa. Olha quanta coisa a gente aprendeu. E agora que a gente já tem conhecimento do nosso componente, vamos criar os testes. Sem enrolação nenhuma, eu já estou com os testes criados aqui, obviamente, para não perder e desperdiçar o seu tempo, mas fica tranquilo, fica tranquila que eu vou explicar linha a linha para você entender o que a gente está fazendo aqui, já que esse é o nosso primeiro teste de componente completo. Então vamos lá, eu vou minimizar tudo aqui no meu teclado para explicar para você o que a gente está fazendo. Começando com os imports, não se preocupa agora com o user event,
porque a gente só quer se concentrar no Testing Library React que está importando render e screen. Render, como a palavra já diz, vai ser utilizado para renderizar o nosso componente. Lembra, o Jest ele sabe rodar testes, mas ele não sabe como renderizar um HTML, CSS, JavaScript, que é um ambiente de browser. Por isso a gente tem o Testing Library, nesse caso o React, e ele vai renderizar o nosso componente simulando um browser. É aí que o nosso componente pode se comportar como ele se comportaria numa aplicação normal. E Screen é o utilitário que a gente vai utilizar, como perdendo o trocadilho, para fazer a leitura da tela e conseguir capturar os elementos que estão ali no meio para pegar, ver se um botão existe, se ele está habilitado ou não, ver se um texto está na tela. É esse tipo de teste que a gente vai fazer. E o task item é basicamente o nosso componente que a gente está testando. Então a gente sempre começa com um describe, nesse caso eu já deixei o describe do nome do nosso componente, e se eu estiver falando algo que você não está entendendo, volta um pouquinho nos vídeos aqui dessa série que você vai pegar um pouco mais de familiaridade com isso, ou deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de explicar para você. E lembrando que aqui na descrição já tem um link para a turma que vai ser o pré-cadastro do meu curso de testes unitários. Se você tem interesse, deixa seu e-mail lá que você vai ser o primeiro a ser avisado ou avisada quando eu lançar esse curso, que já está em construção. Abrindo o Describe aqui, você vai notar que eu já deixei o nosso primeiro teste, o mais básico, que é renderizar o título da tarefa. Porque você vai concordar comigo que de nada adianta a gente fazer outros testes se não tiver aparecido o título da nossa tarefa. Se ele não apareceu, alguma coisa muito errada aconteceu. Então a gente criou aqui utilizando o teste, e aqui eu deixei muito claro na descrição desse teste o que a gente está validando, que é renderiza o título da tarefa. Nota que aqui eu já deixei uma tarefinha mocada que está respeitando aquele nosso task type. Aqui é essa interface do TypeScript. Então eu já deixei ela com um ID, com um title, que é assistir a playlist de testes do manual do front. Ela não está completa e a data vai ser sempre que a gente executar esse teste e vai criar uma nova data aqui para nós. Essa é a nossa tarefa mocada, por isso do nome mock test. A gente também deixou mocado o onDelete e onToggle, que eu vou abrir aqui do ladinho. Eu sempre gosto de deixar o componente que eu estou testando e o teste lado a lado nesse formato do VS Code, porque me ajuda a navegar entre eles. Então, voltando para a implementação, lembra que a gente está recebendo task, onToggle e onDelete? É exatamente o que a gente está mocando aqui. E abrindo o nosso teste, a primeira coisa que a gente faz, óbvio, é chamar o render, porque a gente precisa renderizar o nosso componente. E nota como aqui a gente renderiza ele exatamente como a gente faz lá no nosso task list, que é o componente pai do task item. Então nota, a gente está chamando o task item, passando task, onToggle e onDelete, certo? Se eu voltar aqui para o nosso teste, a gente passa task, onToggle e onDelete, só que mandando os nossos mocks. E aí é muito simples. Como a gente faz para saber se o nosso texto está na tela? A gente usa o utilitário screen, que eu expliquei para você, e chama um getByText. E aqui a gente manda exatamente o mesmo texto que a gente disse que é o título da nossa tarefa. Tanto que eu até deixei um comentário aqui do lado que você poderia utilizar o mock task title, porque ele é exatamente o mesmo valor, ou melhor, ele deveria ser exatamente o mesmo valor. Então agora eu posso clicar nesse botãozinho que está aparecendo aqui para mim, e esse já é um bônus desse vídeo. No final eu vou contar para você qual é a extensão que eu estou usando para que esse botão apareça e fique fácil de você só clicar e já rodar o seu teste. Clicando aqui e rodando esse teste, você vai ver que ele vai passar e ele de fato renderizou o título da nossa tarefa. Mas vamos validar que realmente ele está testando o nosso componente? O que eu vou fazer? Para isso, então, eu vou trocar aqui o getByText, ao invés de assistir, eu vou colocar pular a playlist de testes do manual do front, que é o que eu quero que você não faça. Então esse teste vai errar, porque ele está do meu lado e com certeza você não vai pular. Olha como aqui ele já falhou o teste, e eu vou expandir um pouco esse terminal só para mostrar para você como essa biblioteca do Testing Library e o Jest eles são legais com a gente, mostrando o erro. Então nota, ele está dizendo aqui para a gente, olha, eu não consegui encontrar um elemento com o texto pular a playlist de testes do manual do front. Isso pode ser porque o texto está quebrado em múltiplos elementos ou múltiplas linhas, e aí nesse caso você pode providenciar uma função que vai fazer esse match corretamente. E além disso ele mostra para nós o que de fato foi renderizado. Então aqui fica fácil da gente notar que ele não apareceu. Por quê? Porque se a gente for ver, o nosso texto é assistir a playlist de testes do manual do front e não pular. Então se eu voltar para o assistir, você concorda comigo que se eu rodar de novo já deveria passar? E é o que acontece,
porque ele encontrou aquele texto que ele mostrou pra gente, olha, isso aqui é o que eu tenho, o que você tá buscando eu não tenho. E a gente trocou o que a gente estava buscando e aí sim ele encontrou. Eu gastei um pouquinho mais de tempo nesse para te explicar porque era o primeiro teste, mas eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido agora. Lembra, a gente está no meio de uma playlist, então ainda tem muito para aprender. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo eu já tento explicar as dúvidas que você tiver. Aqui então, no próximo teste, a gente vai testar uma interação do usuário. Nota como, quando o usuário clica no nosso checkbox, a gente chama o onToggle, que é exatamente a função que a gente recebe aqui como prop. Então, ao fazer o onChange do checkbox, que é basicamente quando você dá o check ou não, a gente chama o onToggle. Aqui, a função do nosso componente é saber que o onToggle foi chamado, independente do que o componente pai mandou, porque quem define de fato o que está sendo enviado é o nosso componente pai, o taskList. Mas como o componente taskItem, a única responsabilidade dele é chamar de volta essa função, garantir que ela é executada, é exatamente isso que o nosso teste vai fazer. Então a gente vai garantir que chama o onToggle quando o checkbox é clicado. Então aqui, aí sim o user event que a gente tinha importado lá na linha 2 se torna importante, porque é ele que vai fazer esse setup para que a gente consiga simular interações do usuário. Então, digitar num campo, clicar num botão, tudo isso é o user event que vai fazer para nós. Abrindo o render, você já aprendeu, a gente renderiza o taskItem exatamente do mesmo jeito, mandando os nossos mocks, então nada novo por aqui, só que aqui sim a gente tem um item novo. A gente está capturando o checkbox. Então quando eu digo capturando o screen, ele está vindo aqui na nossa tela e ele está buscando, cadê o checkbox? Ele pega esse carinha e fala, beleza, agora eu tenho o elemento checkbox. E para fazer isso, ele faz um getByRole checkbox e aí a gente tem como name o título da nossa tarefa. Ah, João, tá muito complicado, da onde veio isso? Olha aqui, eu vou explicar passo a passo. Aqui a gente tem, vou até quebrar aqui para ficar mais fácil de ler. Sempre que a gente vai fazer um getByRole checkbox, ele é o tipo do componente. Então, olha, type checkbox. E tudo isso a gente aprende na documentação do Testing Library, que eu vou trazer mais e mais aqui na nossa playlist, mas é uma biblioteca incrível que a gente está utilizando, porque ela tem um conceito de testar o que o usuário realmente vai fazer na nossa aplicação e não detalhes de código, que é de fato o que importa, o que o usuário vai ver, não o que está escrito no nosso código. E por isso, a gente seguindo as recomendações da biblioteca, a gente usa o getByRole checkbox e no name, o name nada mais é do que esse area label que a gente está passando. Então aqui, além de tudo, o nosso teste ele é acessível, ele está garantindo que o nosso componente tem acessibilidade para quando um leitor de tela, por exemplo, for utilizado, ele vai poder saber que o label desse checkbox é o título da tarefa. Então aqui o nosso screen devolveu para nós o checkbox e aí a gente vai interagir como se fosse um usuário, tanto que ele fica aqui user.click. E aí a gente vai clicar onde? No checkbox. Só que esse clique, ele é uma propriedade assíncrona, ele retorna para nós uma promise. Por isso, a gente tem um await e aqui o nosso teste ele tá encapsulado por um async. Depois de aguardar a simulação desse clique do usuário, então a gente pode dizer, olha, eu espero, e aqui é o nosso expect, é o padrão de testes, eu espero que o nosso onToggle mocado tenha sido chamado uma vez, certo? Porque a gente clicou uma vez. Se eu clicasse duas vezes, a gente tinha que subir isso aqui para 2. Voltando aqui então, a gente espera que ele seja clicado. Opa, voltei demais aqui. A gente espera que ele seja clicado e que ele tenha sido chamado com 1. Da onde que veio esse 1? Eu até deixei uma dica para você aqui, hein? ID da task. Por quê? Porque quando a gente chama o onToggle, você concorda comigo que a gente está mandando o task ID? Então o que a gente está esperando aqui? O ID da task. Da onde que veio esse 1 aqui, João? Lembra que a gente está mandando a task mocada? E qual que é o ID que a gente colocou aqui? 1. Tanto que eu vou provar para você que se eu trocar esse ID para 9999, o nosso teste vai quebrar. Vou rodar aqui para mostrar para você como ele vai quebrar dizendo que esperava 1, mas a gente mandou 9999. Olha aqui, eu esperava 1, mas eu recebi 9999. Vamos trocar aqui então, e aí a gente vai receber o 999 só para eu provar para você duas coisas. Primeiro, que o nosso teste está funcionando e está testando de fato. E segundo, que esse é o valor esperado, o ID da task. Deixa eu confessar um negócio para você rapidão aqui. No meu script era para ter dado 7 minutos, eu tenho certeza que já passou de 10. Então eu vou tentar acelerar ainda mais para caber tudo nesse vídeo e não ficar chato para você.
Mas se você não se importa com vídeos longos, dá um like aqui, comenta, porque assim o YouTube vai entender que dá sim para entregar para mais pessoas, porque vocês querem aprender, você tá aqui comigo e vai dar certo. Era só esse disclaimer, bora voltar para os testes. E agora a gente vai testar o nosso outro botão, óbvio, o botão de deletar. Então, seguindo a mesma lógica, a gente tem um outro botão aqui que também recebe uma função e a gente quer garantir que o onDelete é chamado quando o botão deletar é clicado. Então, a mesma estrutura, a gente tem o setup aqui, a gente vai fazer o render, nada muda aqui, nada novo, você já conhece isso, só que aqui a gente tem outro getByRole, nesse caso é button ao invés de checkbox, e a gente tem o nosso delete task, que é o que está sendo utilizado no nosso botão, aqui embaixo, onde a gente tem o title delete task. E aí, assim que a gente reconhece, consegue capturar esse botão, novamente a gente aguarda a simulação do clique do usuário no botão de deletar. E a gente testa que a função que recebemos foi sim chamada e ela foi chamada com a ID correta. Agora me responde uma coisa rápido, esse teste vai passar? Não. Por quê? Porque a gente mudou o nosso mock task aqui. Então, se a gente botou 999 aqui em cima, a gente tem que mudar aqui embaixo também. Mudando aqui e salvando, se o que eu falei para você é mentira, ele vai falhar. Passou, né? Então é isso, a gente precisa garantir que o ID que a gente mandou é o mesmo que foi enviado quando a gente chamar a função, porque senão o nosso componente está quebrado e aí o teste estaria cumprindo a função dele, que é mostrar que tem alguma coisa errada que a gente precisa revisar. E aqui eu quero chamar sua atenção para o padrão que você está vendo. Então nota, a gente sempre renderiza o componente, aí busca o que a gente precisa, seja o elemento por getByRole, seja um texto por getByText, interage com ele, valida se está na tela, ou faz um clique, ou digita e finalmente verifica o resultado com o expect. Vai notando esse padrão porque ele se repete na maioria dos testes de componente. Coisa linda, 3 testes novos passando e aqui eu deixei para fechar com chave de ouro esses testes do nosso componente o grande finale, que é basicamente um describe. Geralmente um describe tem um segredo, ele tem mais de um teste dentro dele, então eu deixei 2 aqui para explicar para você. Nota como a gente está testando agora a classe completed e aqui a gente está garantindo que ele aplica a classe completed quando a tarefa está completa. O que a gente está testando aqui? Que basicamente quando a gente confirma, né, que essa tarefa foi concluída, o usuário está vendo que de fato ela tem um risquinho aqui, ela ficou verde, mudou a tarefa para completed, aqui o status da tarefa, né? Então é isso que a gente está validando. Abrindo o nosso teste aqui, deixa eu jogar ela um pouquinho para o lado, a gente tem então a nossa tarefa completa e nota como aqui eu pego a tarefa mocada, mas eu faço um spread operator do JavaScript e eu digo, olha, sobrescreve para mim a propriedade completed, porque eu quero que ela seja true. Faz o render de novo, mas agora a gente está mandando como task a task completa e não o mock. Beleza, nada novo, você já conhece. E aqui a gente pega o título. Como que a gente pega o título? Com o mock task title. Nota que agora, ao invés de passar direto aqui, eu peguei do mock task title. Por quê? Porque ele não muda. No certo, a gente está mandando completed task, então eu poderia mudar aqui. Mas como a gente não mudou o title, dá para deixar o mock task sem problema. E aí a gente faz um expect title to have class lineTruth testGray. Por quê? Porque quando ela estiver completa aqui, a gente precisa garantir que ela tem essas classes. Então deixa eu te mostrar de uma forma visual. Nota como aqui o nosso título está pretinho aqui usando um black como color do nosso texto e quando a gente dá um check ele fica cinzinha e riscado. São essas as classes que a gente está testando aqui, ó. lineTruth é riscar a linha e o testGray 500 é esse cinzinha que ele fica quando a gente marca como completo. Vamos rodar esse teste então para garantir que a nossa classe está lá? Então, ó, passou a nossa classe completed, aplica de fato a classe completed quando a tarefa está completa. Mas agora se a gente quiser testar o contrário, porque nota, se a gente vier aqui no nosso title, quando ele não é completed, ele tem que aplicar o testGray 800, porque esse aqui é o que a gente testou quando está completo, certo? Quando não tiver, ele tem que testar o testGray 800. Mas melhor que isso, ele não pode ter essas aqui, certo? Porque essa propriedade ela está falsa. Então, se você for olhar o teste que eu deixei pronto aqui, ó, não aplica a classe completed quando a tarefa não está completa. Então, eu estou mandando o nosso mock task, por quê? Porque ele tem o completed como false. E aí, a diferença é, eu pego o título da mesma forma, só que eu adicionei uma negação aqui. Então, nota, ó, not to have class lineTruth testGray. Por quê? Porque essas são as classes que ele tem que ter quando está completo.
Então agora que não está completo, ele não pode ter essas classes, mas ele pode e deve ter a classe TextGray 800. Se eu rodar aqui agora, esse teste tem que passar também. Então agora que a gente passou nos nossos testes, vamos rodar o nosso arquivo todinho. Então voltando aqui para o Describe Task Item, eu vou rodar todos os testes e aí você vai ver 5 testes passando. Esse terminal verde é uma delicinha, não é? Então revisando, olha tudo que você testou. A renderização, então basicamente o título aparece, o checkbox que ele chama a função quando é clicado, o botão de delete que realmente chama a função quando a gente quer excluir uma tarefa, a classe que quando está completo e a classe quando não está completo. Ou seja, o nosso componente ele foi completamente testado e conforme a gente vai pegando o jeito da coisa vai ficando mais rápido, não vai? Até a explicação foi mais rápida conforme a gente ia evoluindo nos nossos testes. Então, ó, deixa eu resumir para você tudo que você aprendeu hoje. Basicamente, nesse padrão, você vai entender que você primeiro prepara os mocks, onde você faz os dados fake, as funções fake que a gente utilizou. Então você renderiza o componente, é onde a gente fez o nosso render com o Testing Library. No terceiro passo, a gente busca os elementos, é onde o screen com getByText, getByRole entra em ação. E finalmente a gente interage. Lembra que a gente simulou ali as interações do usuário com clique, com digitação. E então a gente verifica que são os nossos expects. Ali que a gente tem o to be in the document, to have class, to have been called e vários outros matches que o Jest mais o Testing Library oferecem pra gente. E esse padrão ele funciona para testar quase tudo, botões, inputs, formulários, componentes mais complexos, que inclusive é o tema do próximo vídeo. Lá vamos testar um componente ainda mais complexo que vai ter estado, mas você já conhece a base, é isso que importa. Então você já tem a base, a gente só vai evoluir mais e mais dentro dessa série, que é o objetivo desses vídeos que eu tô criando aqui para você. E antes de fechar o vídeo, 3 bônus para quem ficou comigo até agora. O primeiro, sempre use Area Label nos seus componentes. Lembra que quando eu estava mostrando para você que eu utilizei o Area Label aqui, eu posso até pesquisar Area Label com o Task Title, isso ajudou a gente a fazer um teste e também ajuda o nosso componente a ser mais acessível, mais semântico. Isso facilita muito as coisas. Dica número 2, prefira o getByRole ou getBy qualquer outra coisa que a gente vai aprender ao longo da nossa playlist, ao invés do getByTestID. Ele é mais semântico, mais acessível, mais confiável e a própria documentação da React Testing Library fala pra gente que o getByTestID é a última opção. E a dica número 3, a extensão que eu estou usando para que você tenha esses botões aqui de Run, Debug habilitados é o Jest Test Runner. Então, se você procurar aqui Jest Test Runner, na verdade é só Jest Runner, não tem a palavrinha teste. Você vai instalar ela e aí ele já vai adicionar essas features para você rodar os testes diretamente do seu editor. E se você quiser mais dicas e se aprofundar nesse assunto ainda mais e evoluir ainda mais rápido, não esquece que aqui na descrição tem um link para a lista de espera do meu curso completo, o Mapa dos Testes Unitários. Quem entrar antes vai receber o acesso antecipado, um desconto exclusivo e um bônus exclusivo da primeira turma. É isso, no vídeo de hoje você testou um componente React completo e no próximo vídeo a gente vai ir ainda mais fundo. Te vejo lá!